Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos de volta numa outra semana, mas o assunto parece que não terminou ainda. Não, eu creio que... Da paixão. Creio que nós ainda temos alguns versículos, né? Nós paramos no versículo 44, no versículo 44 do capítulo 15 no Evangelho de Marcos, né? Então leia. Agora no versículo 45. Informado pelo centurião... Informado o quê? Informado de quê? Que ele tinha morrido, que ele já estava morto. Pilatos, no caso, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu-o, enrolou-o no lençol e o pôs no túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Bem, estes versículos são cruciais para que se tenha consciência de que Jesus foi realmente não só morto, mas foi também enterrado. E isto faz parte do credo. Mortus et sepultus est. Foi enterrado. Como eram os túmulos na antiguidade? Sabe? Normalmente eram cavados numa rocha, quer dizer, se usava um pouco de um material já feito pela natureza. Lá dentro se colocava uma espécie de mesa. Seria isso? Como se chama? Uma mesa. Uma mesa. Tablado. Mas não de pedra também. Sim. Não de madeira, não. E se deitava ali o corpo do morto, enrolado num lençol, enfaixado num lençol. Assim. Se enrolava no lençol e se amarrava o próprio lençol. E se punha ali. Para quê? Para que as carnes se corrompessem com o tempo. Fechava-se o túmulo de fora, as carnes deviam se corromper. Na Palestina, pelo clima que lá existe, um ano e meio, 2, são mais que suficientes para se corromper tudo. Certo? Ficar apenas os ossos. Aí colocavam-se os ossos numa caixinha, numa urnazinha, e furavam a parede de dentro, numa espécie de gaveta, lóculo, e colocavam os ossos lá com o nome do defunto para a ressurreição, para a espera da ressurreição final, da ressurreição de todos os seres humanos. Era assim que se enterrava lá. Portanto, Jesus deve ter sido colocado em cima de uma mesa de madeira. O corpo completo, intacto e envolvido por um lençol. Olha, a respeito desse lençol, você já ouviu muito a falar. O Santo Sudário. Qual é a ideia que você tem do Santo Sudário? Um tecido que saindo da Terra Santa veio parar na Europa e até hoje tem uma grande devoção na igreja. Eu já tive a ocasião de ir lá a Turim algumas vezes e sempre que fui a Turim, ainda neste ano, no começo do ano, em janeiro, estive lá na catedral onde está o Santo Sudário. Existem verdadeiros devotos do Santo Sudário e livros e uma bibliografia que não acaba mais. Foi estudado até pela NASA nos Estados Unidos. Portanto, tem uma história científica fabulosa. Uma perna, eu diria. Falta uma segunda perna, que é exatamente a parte histórica. Onde é que esteve esse sudário durante 1000 anos?
Ninguém sabe nada a respeito disso. Ninguém fala coisa alguma que seja comprovada. Portanto, nós não temos mais que o início do segundo milênio antes de Cristo, quando os cruzados estiveram na Terra Santa e trouxeram para a Europa um sem número de relíquias. Algumas verdadeiras, outras suspeitas. Certo? Agora, eu não sou radical, não. Eu não sou radical. Eu acho, se pode ter devoção ao Santo Sudário, se pode. Você está vendo esta Nossa Senhora aqui? Está vendo? Eu posso venerar esta imagem? Com certeza. Agora, eu sei que isto aqui é gesso. Eu sei que não é a Nossa Senhora que está aqui, que esta imagem aqui está apenas representando Nossa Senhora. Portanto, independente de saber se o sudário é verdadeiro historicamente ou não, eu posso venerá-lo como uma relíquia bem aprovada pela Igreja. Certo? Como eu venero um crucifixo também. Eu sei que não está ali o crucificado, já ressuscitou, mas eu posso me pôr no momento em que esteve pregado na cruz. Aliás, para celebrar missa, nós precisamos até de um crucifixo, não é? Não se deve celebrar a missa sem um crucifixo. Então, neste sentido, não tenho a menor dúvida ou um acanhamento em propô-lo à devoção dos fiéis. Independente de saber se foi verdadeiro ou não foi verdadeiro. Porque se existe uma perna muito bem conceituada, a científica, falta a parte do primeiro milênio, falta a parte histórica. Quer dizer, a questão é onde ele estava durante os 1000 primeiros anos da história, da ressurreição de Jesus até a chegada do pessoal na Terra Santa, né? Até a chegada dos cruzados. Dos cruzados. Ou melhor, a saída dos cruzados. Nós não sabemos absolutamente nada, nem mesmo que foram os cruzados que trouxeram. Como eles estiveram lá em 1100, 1200, a gente imagina que, como trouxeram muitas relíquias da Terra Santa, quando foram debandados de lá, tenham trazido também este lençol. Imagina-se, mas nem isto pode ser exatamente comprovado. Em casa de quem ficou, em que igreja, durante quanto tempo, não há nada. Uhum. E também quero falar uma coisa a respeito do túmulo de Jesus. Até o IV século, Constantino e a mãe Santa Helena, nunca houve uma peregrinação ao túmulo de Jesus. Isto começou apenas no IV século. A mãe de Constantino erigiu uma basílica chamada Anástasis, isto é, da ressurreição, no lugar do Calvário e junto do sepulcro, que, de acordo com os textos, ficava, São João sobretudo, ficava ali perto. E eu diria que este é o único local de que nós temos certeza que as coisas ali se deram, aconteceram. Mas 400 anos depois, né? Sim, sim, mas o local como tal foi preservado. As peregrinações começaram a partir do século IV, mas o local como tal foi sempre preservado. Mas o único substrato histórico é o texto de João? Para dizer que aquele local é o lugar onde Jesus fora crucificado? Não é. Mesmo porque Adriano, o imperador, passou o arado em cima de Jerusalém no ano 135, na segunda revolta judaica, e não sobrou nada. E batizou Jerusalém de um nome romano, pagão, Enia Capitolina, ou Hélia Capitolina. Agora,
sempre a tradição foi ali. Nunca houve uma alternativa para a tradição. No século IV começaram as peregrinações, mas a tradição nunca mudou aquilo de lugar. Portanto, nós estamos moralmente certos de que ali se der. Bem, se você quer dizer, foi aqui ou foi 20 metros adiante, aí né, também tem a dó. Sim, sim, sim. Mas o mais importante, o núcleo dessa mensagem é que Jesus morreu e que ele foi sepultado. Alguns opositores ao Evangelho, à exegese, ao catolicismo, enfim, dizem que Jesus, como um condenado, e como os dois que morreram com ele, devem ter sido jogados numa vala comum. E aí, para identificar um corpo, numa vala comum, mas mesmo que tivesse, não foi. José de Arimateia aqui está a prova. Não teria outro motivo para trazer este homem para cá. Não sabemos mais nada dele. Não foi. Mas ainda que tivesse tido, ele seria catalogado, ele seria identificável por causa da espera da ressurreição. Ao menos uma pequena identificação haveria. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos.